gente dar início à nossa aula. Então vamos embora, né, galera? Vamos embora, vamos conversar sobre osteologia. Osteologia, o segundo assunto que normalmente os alunos veem em qualquer faculdade em anatomia. Depois de introdução à anatomia, vem logo osteologia. E aí eu quero começar a conversar com vocês justamente o quê? Vocês nunca chegaram a pensar assim, como o osso, quem é do P1 não viu, mas aí tem teste, tem a galera do P3 já viu, já pegou um osso e viu como um osso é muito leve. E aí você fica pensando, como um osso que é tão leve é capaz de suportar tanto peso como no caso do halterofilismo, por exemplo, aqui. Isso gera algum tipo de dúvida. A questão é justamente o seguinte, galera. A gente tem que entender que o nosso osso, o nosso corpo em si, ele foi feito justamente para receber pancada. O osso é o tecido mais rígido, mais calcificado. Então entenda que normalmente no nosso osso, isso é algo fisiológico, sempre que em medicina eu falar fisiológico é algo que é para ser no corpo, ou seja, é para ser normal desse jeito, o osso ele é capaz de receber duas forças. Uma força que ela vai comprimir o osso de cima para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar o braço dessa atleta aqui, ó, e nesse ossinho que é o húmero, aqui está sendo aplicada uma força de compressão, onde está tendo uma compressão daqui para cá, tá certo? E além dessa força de compressão, existe também uma força que a gente vai chamar justamente de força de tensão. Essa força de tensão normalmente é feita pelos órgãos, pelas estruturas que se fixam ao osso, como por exemplo músculos, como por exemplo ligamentos. Então a força de tensão é como se ela deixasse o osso esticado, sabe, bem durinho, para não ter perigo dele andar, para ele ficar realmente bem anatômico naquela posição ideal para ele realizar o movimento, tá certo? E aí o que acontece, galera? O osso, como eu falei para vocês, ele é muito leve, justamente porque a maioria dos ossos, que a gente chama de ossos longos, como a gente vai ver na aula, ele é todo furadinho, composto por uma camada de osso que a gente chama de osso esponjoso. Por ser furado, o osso esponjoso ele é muito leve, tá entendendo? Mas por ser furado, é justamente ele que possibilita essas trabéculas, esses furinhos que existem no osso esponjoso, é justamente isso que permite que o osso ele tenha e suporte essas forças de tensão e também essas forças de compressão. Então a gente já vê que o osso ele é importante, entender a anatomia por trás disso, como que alguns furinhos são capazes de fazer o osso suportar tanto peso. Isso é muito, muito importante. Entenda, eu estou falando de algo fisiológico. Fisiologicamente o osso suporta isso. E aí vamos ver esse caso aqui para vocês verem, galera. Vamos pensar. Vocês já sabem o que vai acontecer, né? Vejam aí. O que acontece? Aqui é a famosa quebra de braço, e agora vai acontecer na prática mesmo. Agora vai estralar, ó, presta atenção. O osso quebrou. O que é que aconteceu aqui? Lembra que eu falei para vocês que fisiologicamente o nosso osso ele é capaz de suportar uma força de compressão e uma força de tensão? Perceba que nesse vídeo não tem força de compressão e nem força de tensão. A força não está sendo aplicada de baixo para cima ou de cima para baixo. Ela está sendo aplicada para o lado. Essa é uma força que o nosso corpo ele não suporta. Então a gente vai ver que existem algumas forças que são patológicas, como por exemplo nesse caso, ó, foi feita uma força de cisalhamento e esse osso ele tem uma fratura, o húmero no caso desse paciente, uma fratura que a gente chama de fratura em espiral. Então entenda, galera, tanto em anatomia como em qualquer área da medicina, como na ortopedia, por exemplo, a gente estuda o corpo humano primeiro sabendo o que é que ele suporta, como é para ser fisiologicamente, como é para ser anatomicamente. E a partir disso, a gente começa a entender o porquê que ocorrem lesões, o porquê que ocorrem algumas patologias. Esse é o raciocínio que vocês vão ter principalmente nas questões de anatomia. E que, para quem é do P1, eu vou abordar para vocês mais à frente como resolver uma questão de anatomia direitinho, tá certo? E aí, galera, vocês sabem, quem estava aqui nas duas aulas anteriores, eu falei para vocês o seguinte: a gente tem que ter na cabeça o que eu quero sair dessa aula sabendo. Então, eu quero que você termine os 5 minutos da aula dizendo, ó, o que Jorge falou lá no início, eu realmente absorvi e eu fui caminhando durante essa trajetória da apresentação, da aula, já esperando aprender isso. Então, o que eu quero de vocês é, inicialmente, que vocês enxerguem o tecido ósseo. Entenda como esse tecido ósseo ele funciona, como ele se rearranja para formar o que a gente chama de osso, e a partir desse osso, a gente vai ver quais são os ossos mais comuns e os ossos mais importantes da gente dominar clinicamente. Então, dominei o tecido, dominei o tipo de osso, vamos ver como ele se organiza para realmente trazer alguma prática clínica. Então, são esses 3 pontos que eu vou voltar já já para vocês, que vocês têm que estar na cabeça direitinho. Então, vamos lá, galera.
Primeiro de tudo, a gente tem que entender que, quando eu olho para o esqueleto, eu tenho que enxergar esse esqueleto de uma forma macroscopicamente. E agora, deu uma melhorada no áudio? Me falem aí, dei um retorno. Ah, então show de bola. E o que é que acontece, galera? Ó, quando eu olho para o meu esqueleto aqui, por exemplo, nessa imagem, eu tenho que enxergar ele macroscopicamente. Como assim? Sempre que eu falar em macroscopia, é quando eu quero enxergar a topografia da anatomia. E o que é topografia? É justamente região. Então, usei a palavra topografia, usei a palavra macroscopia, é o enxergar uma região. E a nível de esqueleto, galera, vocês têm que ter ideia que o esqueleto, ele macroscopicamente, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela chama logo a atenção, que é uma parte mais central do corpo, onde a gente vai ter os ossos que ficam realmente aqui, ó, mais ou menos no plano mediano da gente, do corpo humano. E essa parte central, ela vai ser composta justamente aqui, ó, pelo crânio, que a gente já conhece, pela caixa torácica, pelas vísceras abdominais, pela cavidade pélvica e por aí vai. Então entenda que a parte central desse esqueleto, que eu gosto de chamar que é os esqueletos das caixas, justamente porque são caixas que protegem estruturas vitais, como o coração, como aqui os órgãos reprodutores, como aqui o nosso encéfalo. Esse esqueleto central, ele vai ser chamado de quê? De esqueleto axial. Para lembrar dele, a gente lembra logo aqui, ó, da coluna vertebral, que está mesmo no centro do corpo. E aí, entenda, galera, além desse esqueleto axial, eu quero que vocês entendam que existe um esqueleto que eu chamo de esqueleto apendicular, o qual é formado basicamente pelos braços e pelas pernas, que em anatomia e medicina a gente chama de membros, tá certo? E aí, entenda, galera, esqueleto apendicular. Digam aí outra estrutura, ó, apendicular, apendicular. Não precisa nem ter estudado anatomia antes, e nem ter tá em medicina ainda para vocês lembrarem de alguma coisa. O que a apendicular traz na cabeça de vocês? Lembrem uma estrutura aí. Pensem se vem algo na cabeça. Apêndice. Pronto, Davi já respondeu. Apêndice. O que é o apêndice, galera? O apêndice é justamente, ó, uma estrutura acessória das vísceras abdominais, ó, que fica localizado bem na região mais inferior do nosso intestino grosso, tá certo? Então entenda, ó, essa estruturinha aqui é o apêndice. E apêndice, pela etimologia da palavra, é uma estrutura que fica suspensa, suspensa em um órgão principal. Então entenda que a região principal do corpo é a central, é o esqueleto axial. E esse esqueleto formado pelos membros, ele é apendicular, porque ele fica suspenso e tem como única função o movimento dos membros. Enquanto que o axial, ele tem como função a proteção de estruturas vitais, que são justamente os nossos órgãos. Show de bola? Ah, Jorge, show de bola. Agora ficou fácil para mim. Só que percebam o seguinte, galera. Quando eu vejo esse osso aqui, eu tenho que entender que osso é um órgão que compõe um grande sistema esquelético, que a gente pode entender que é sinônimo de esqueleto. Então, entenda, para a gente entender o osso e entender o esqueleto como um todo, a gente tem que partir da base. E essa base é justamente começa onde? No tecido. Porque não é aquela sequência da biologia? Uma célula que forma tecido e aí vai progredindo até chegar em quê? Em sistema. Então, o que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo é justamente o seguinte. E o tudo da prova de vocês está dentro desse slide agora que eu estou trazendo para vocês. Que é justamente o seguinte. Se a gente vai começar no tecido ósseo, a gente tem que entender que a célula óssea, ela é o início de tudo. Compreendem? Então a gente tem que entender que para chegar até o osso lá no final que eu vejo bonitinho macroscopicamente, eu tenho que partir do tecido. E esse tecido, galera, ele é formado por muitas coisas. Por proteínas, como eu mostrei aqui, ele pode ser formado por células, que a gente vai ver daqui a pouco, ele pode ser formado por cálcio, por fosfato, ele pode ser formado por colágeno, então por aí vai. Então entenda que o tecido ósseo são as estruturas, as substâncias bases que dão norte para a gente formar o osso que a gente conhece. E aí entendam, galera, sempre que eu for estudar osso e estudar o tecido ósseo, eu tenho que entender que a palavra do momento aqui vai ser a organização. Porque entenda, cada estrutura do tecido ósseo, ela vai se organizando. E conforme ela vai se organizando, ela dá origem ao que a gente chama de tipo de osso. O que seria o tipo de osso, galera? Perceba, aqui dentro do nosso osso, a gente lembra logo que o osso ele é como se fosse uma massa, tá entendendo? E aí pensa comigo,
Dependendo do tipo de construção dessa massa, se é com muitas células, se é com cálcio, se é com proteína, a gente vai ter diferentes tipos de massa. Eu posso associar como se fosse um cimento, tá entendendo? Então, o que acontece? A forma com que o tecido ósseo ele se reorganiza dá origem aos tipos de osso, que eu vou chamar justamente de osso esponjoso, que é aquele furadinho, e o osso compacto, que é o que é realmente bem justinho, bem intenso, bem cortical, que não tem aqueles furinhos. Então, peraí, Jorge, eu entendi. As células do tecido ósseo, o cálcio, o fosfato, eles se reorganizam e dão origem a dois tipos de osso, ou o esponjoso ou o osso compacto, que é a massa. E aí pense comigo, a massa branca do osso, ela pode ser modelada, galera. Modelada para dar alguma forma. Como assim? A forma do osso que você vê. Um osso mais arredondado, um osso mais esticado, um osso mais curto, um osso mais quadrado. Então entenda que formei a massa óssea, que vocês vão entender já já o que é essa massa, eu posso modelar essa massa e classificar ela. Classificar como assim, Jorge? Vamos pegar aqui, por exemplo, acho que Yasmin está aí, Yasmin, Larissa e Tereza, por exemplo. Eu posso classificar Yasmin, Larissa e Tereza de acordo com alguma coisa que eu escolher. Então, por exemplo, Yasmin, ela é morena, tem um cabelo preto. Larissa tem o cabelo loiro e Tereza tem o cabelo loiro. Então, entenda o seguinte, eu estou classificando cada uma pela cor do cabelo. O osso, ele vai ser classificado pelo formato, se ele é redondo, se ele é alongado, se ele é o quê? Curtinho. Então, entenda, existem várias classificações de osso que eu tenho que dominar. E dentre essas classificações, eu não quero que você venha para essa aula aqui decorar nome de osso e forma de osso. Eu quero que você aprenda o principal. E o osso principal, a nível de classificação, que vai ser cobrado de vocês na sua vida e que vai ser cobrado de vocês na sua prova, vai ser justamente o osso longo. E aí, galera, lembra que eu falei? São 3 pontos que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo. O primeiro é a gente dominar quem? O tecido ósseo. Dominar as células ósseas. Depois eu quero que vocês entendam que essa célula se reorganiza para dar origem a uma massa. E essa massa ela vai ser ou esponjosa ou compacta, que eu chamo de tipo de osso. E esse tipo de osso ele é modelado conforme alguns critérios para a gente dar a origem à nossa classificação de ossos, que é justamente o osso longo. Sabendo esses 3 pontos, você sai daqui matando qualquer questão de prova e matando aquilo que mais importa na prática clínica. Show de bola? Show de bola, galera. Aqui os vários tipos de osso que eu mostrei para vocês. George, não ficou claro para mim. Vamos lá, vamos deixar isso mais claro para você. A questão é o seguinte. Imagina, galera, que eu tenho aqui, ó, o meu fêmur, por exemplo. Então, eu vou chegar aqui no meu fêmur, ó, vou aproximar ele, vou pegar aqui uma faca não, que uma faca não corta osso, mas eu vou pegar aqui, ó, e vou arrancar um pedaço, para ver esse osso por dentro, desde fora até dentro, tá certo? Show de bola, Jorge. Quando eu venho para o meu slide, eu tenho justamente mais ou menos essa foto. Aqui a pessoa, ela abriu o osso, o fêmur, por exemplo. E aí perceba, galera, ó, o nosso fêmur aqui, que é um osso longo, ele tem ó, uma quantidadezinha perfurada na região interna, que a gente vai chamar justamente de osso esponjoso, enquanto que a parte de fora ela é lisa, ela é toda compacta. Então entendam o seguinte, galera. Por exemplo, a massa óssea, que a gente chama de matriz óssea, aqui nesse caso, ela se remodelou da seguinte forma: deixou osso esponjoso dentro e osso compacto fora. Já quando eu pego, por exemplo, um osso do crânio, o osso do crânio ele tem uma camada de osso compacto por fora, uma camada de osso esponjoso dentro, e mais dentro ainda eu tenho outra camada de osso compacto. Ao contrário daqui, ó, que eu só tenho compacto por fora e esponjoso por dentro. Então perceba, o tipo ósseo, seja ele compacto e esponjoso, ele se remodelou de uma forma diferente no osso do crânio, que é um osso que a gente chama de osso plano. Ah, George, é por isso que os ossos do crânio eles são mais resistentes do que os ossos dos braços, da perna. Você não escuta, assim, rotineiramente uma pessoa quebrar a cabeça. Normalmente a pessoa quebra um braço, uma perna. Justamente por quê? Por ter 2 camadas de osso compacto, uma na parte externa e uma na parte interna, isso deixa o osso plano, o osso do crânio, mais resistente. E aqui eu tenho um adendo, que muitas vezes é questão de prova para vocês. Enquanto que no osso dos membros, por exemplo, o osso esponjoso é chamado de osso esponjoso, aqui no crânio ele ganha um nome específico. Esse slide não tem lá para vocês no PDF que eu mandei para vocês, mas eu quero que vocês anotem isso daqui, ó. Esse osso em específico, osso esponjoso,
no crânio ele vai ser chamado de diploide. Diploide, certo? Isso muitas vezes é questãozinha de prova e vocês precisam dominar para a vida essa nomenclatura. Show de bola, Jorge. Entendi demais isso que você está querendo falar para mim. Então, eu fiquei com a sensação aqui na minha cabeça que eu tenho que dominar essas 3 regiões na sua aula, esses 3 blocos. Pois vamos começar pelo primeiro bloco, que é justamente o tecido ósseo. Eu preciso, galera, que vocês me deem um ok e que isso esteja claro na cabeça de vocês, quais são as partes que a gente tem que transpassar por essa aula e que vocês precisam dominar. Me deem um ok aí no chat para saber se eu posso continuar enquanto eu vou transferindo aqui a minha apresentação. Deem um ok. Ok, ok. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos embora. Vou agora vir aqui para o meu iPad, que a gente vai começar a desenhar um pouquinho, galera. Peraí que tem uma pergunta aqui já. Ok, qual é o nome do osso esponjoso na cabeça? Diploide. Vou até botar aqui, ó, para não ter confusão. Ó. Assim, diploide, certo? E aí o que que acontece, galera? Consegue ver a tela do meu iPad aqui, ó? Quando eu, por exemplo, faço isso? Me deem um ok aí, por favor. Conseguem? Sim, sim, sim. Então vamos embora. Jorge, eu já sei que eu tenho que começar por onde? Pelo tecido ósseo. Lembra que esse tecido ósseo, galera, ele se rearranja justamente de uma forma com que eu forme aquela massa óssea. A todo momento eu venho falando massa óssea, mas o nome correto nesse caso, ele vai ser justamente matriz óssea. Por que é matriz? A matriz, a igreja matriz de uma cidade fica normalmente onde? Na cidade? No centro, não é isso? Então, o centro do osso, a região mais central, ela é composta de matriz óssea. E matriz óssea nada mais é do que a massa em si. E quando eu penso no meu osso, penso em formar essa massa, eu tenho que associar automaticamente a um íonzinho chamado de cálcio. Vocês concordam? Concordo, Jorge. Show de bola. Só que perceba o seguinte, galera. Quando eu penso na minha matriz óssea, a matriz ela não é formada só por cálcio. Ela é formada por duas substâncias principais. Lembra comigo, cálcio é uma substância que pode ser considerada química, não é isso? Da onde? Lá da química inorgânica. Então, entenda, a nossa matriz ela pode ser dividida em 2 partes. A matriz é isso daqui, ó. E ela vai ser dividida justamente, ó, em quê? Em uma matriz que eu vou chamar de matriz inorgânica e uma matriz que eu vou chamar de matriz orgânica. Essa matriz inorgânica, ela é composta principalmente por quem? Pelo cálcio. Vocês concordam? Só que é só o cálcio, George? Não, tem também fosfato e outras substâncias. Mas o que vai chamar mais atenção para a gente aqui vai ser justamente ele aqui, ó, o nosso cálcio. E a matriz orgânica, George, ela é formada por quê? Orgânico lembra o quê? Lembra estrutura biológica. E de estrutura biológica eu tenho o quê? Eu tenho proteína, eu tenho colágeno e por aí vai. George, qual das duas matrizes é mais importante para mim, para eu saber? É essa daqui. Justamente porque a matriz inorgânica, ela compõe 70% daquela massa óssea que eu falei para vocês. Então, grande parte do osso vai ser formada por essa matriz inorgânica. Só que perceba comigo, Jorge, eu já entendi as substâncias que tem dentro desse tecido ósseo, mas eu tenho que entender quais são as células que formam algumas substâncias que depositam, que trabalham dentro daquele tecido ósseo. E quais são essas células, galera? Em termos de tecido ósseo, você tem que ter ideia que existem 3 células principais. Uma chamada de osteoblasto, uma chamada de osteócito e uma chamada de osteoclasto. Nas 3, o nome que se repetiu foi qual? Ósteo, não é isso? E aí vamos pegar a etimologia da palavra. Ósteo faz menção ao quê? A osso. Blasto faz menção a broto. Broto é algo que floresce, é algo novo. Então, o que acontece? Osteoblasto é a célula que vai fazer brotar osso. E brotar osso nada mais é do que o quê, galera? Brotar osso nada mais é do que depositar matriz, depositar cálcio. Então, a grande função do osteoblasto aqui vai ser justamente depositar a matriz óssea. Então, ela vai aumentar a quantidade de cálcio ao nível do osso. Show de bola, Jorge. Vamos aqui para a nomenclatura dessa. Ósteo, osso. Ócito faz menção a manutenção. Manutenção. Então pense comigo. É uma célula que não tem muita função. Ela fica lá parada. Mas por que ela fica parada, galera? Porque o nosso osteoblasto,
ele produz e deposita muito cálcio. Só que chega um momento que ele não aguenta mais. Então, esse osteoblasto, como ele não tem grande função, ele começa a se transformar em quem? Em um osteócito. Então, eu posso dizer que o osteócito nada mais é do que um osteoblasto, só que velho. E qual a função? Fazer manutenção. Manutenção é qualquer coisa. E aí, pense comigo. A gente vem para o terceiro nome, que é justamente osteoclasto. Clasto faz menção a quebra. Então, é a célula que quebra quem? Osso. Se essa célula quebra osso, ela vai fazer justamente o seguinte: ela vai fazer o oposto disso. Ela vai tirar cálcio do tecido ósseo. Então, entenda, galera. Quando eu penso em células ósseas, eu penso que as células ósseas elas se comportam como uma balança. Como assim? Quando o osteoblasto está muito alto, produzindo muito cálcio, o osteoclasto vem, ó, epa, peraí, vamos balancear isso aqui, eu vou retirar um pouquinho de cálcio de você. Quando o osteoblasto fica velho, ele se transforma em osteócito, que na prática serve só para manter a integridade daquele osso. Mas, George, ele mantém como, galera? Justamente pelo seguinte, não só ele, mas todas as células do tecido ósseo. Rotineiramente, a gente está sofrendo traumas, que são justamente aquelas forças de compressão e forças de tensão que a gente viu. Esses traumas, galera, eles acabam estimulando as nossas células ósseas a trabalharem, tá entendendo? Só que a gente precisa dormir, a gente precisa descansar o osso. Por que atleta de futebol, por que atleta que faz muita academia, alguma coisa do tipo, tem muita lesão? Justamente porque o tempo de descansar que o osso precisa para se recuperar, ele é pouco, ele é muito reduzido. Então, entenda que justamente ocorre aqui um balanço. Muitas vezes existem lesões por estresse, principalmente em atletas de MMA. Por exemplo, tem aquele caso lá do Anderson Silva. O Anderson Silva quebrou a perna de uma forma muito feia. Isso ocorreu justamente porque no osso dele provavelmente já haviam lesões de estresse há muito tempo. Então a gente tem que ter sempre esse descanso ao nível do osso para essas células elas trabalharem em conjunto. Beleza, George, entendi demais como funcionam essas células. Então, o básico de tecido ósseo, que é o primeiro bloco da aula, eu já domino, George. Só que perceba, o tecido ósseo, ele se organiza para formar aquela massa óssea, que é o tipo de osso. Osso compacto e osso esponjoso. Beleza, George. Só que o que acontece, galera? Esse processo de formar massa é formar osso. Vocês concordam? E formar osso nada mais é do que uma ossificação. E ossificação é um dos grandes pontos dessa aula. Eu diria até que o ápice dessa aula, que mais cai em prova e que com certeza vai cair na prova de vocês com o Kelly. Então vamos embora. O que é ossificação, galera? Ossificação é formar osso. Então entendo. Lá da embriologia, lá de Camila e de Maricelma que fala Rósio, que vocês, acho que vocês não tiveram contato prático com ela ainda, né? Mas o que acontece? Lá da embriologia, a gente sabe que existem 3 tecidos embrionários básicos. Ectoderma, mesoderma e endoderma. Lá do mesoderma, existem uma célulazinha que a gente chama de célula mesenquimal, que é responsável por dar o início da formação do osso. Lá quando você é criancinha, quando você é feto, tá certo? E o que acontece, galera? Essa célula mesenquimal que eu estou mostrando para vocês, ela pode seguir 2 caminhos. O primeiro é muito fácil. O primeiro caminho é ela, com o tempo, se transformar diretamente em osso. Então, eu posso ter uma ossificação em que uma célula mesenquimal, anota aí, célula mesenquimal, ela se transforma em osso diretamente. Isso demora, Jorge? Demora. Esse processo de transformação em osso é uma ossificação. Vocês concordam? Qual tipo de ossificação vai ser essa, George? Vai ser uma ossificação que a gente chama de ossificação intramembranosa. Beleza, George. Isso aqui eu já estou sabendo. Ossificação intramembranosa. Só que essa célula mesenquimal, ela pode seguir um outro caminho. Onde, em vez de ela formar o osso logo diretamente, ela vai fazer o seguinte. Primeiro, ela vai formar essa estrutura aqui, que é basicamente acinzentada, azulada para vocês, que é justamente cartilagem. Cartilagem. Se você pegar o nome, o nome dessa ossificação é ossificação do tipo endocondral. Condral, galera, faz menção à cartilagem. Sempre que vocês escutarem condro, por exemplo, as células do tecido cartilaginoso são chamadas de condroblasto, é igual, condrócito. Então, entenda basicamente isso. Essa ossificação é endocondral. Como é que ela ocorre?
A célula mesenquimal, primeiro ela forma um molde de cartilagem, então é como se eu formasse ali um molde para aquilo se endurecer depois, para aquilo se calcificar depois. Então, primeiro eu formo a cartilagem em uma etapa e depois essa cartilagem ela se transforma em osso. Perceba que nessa ossificação eu tenho duas etapas, enquanto que nessa ossificação eu só tenho uma. Então, obviamente, a ossificação endocondral, anota aí, ela tende a demorar mais a acontecer do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista prático de tempo, do que a ossificação intramembranosa. Beleza, George. Peguei já. Por que eu preciso saber isso? Porque isso é muito importante. E o que é mais importante ainda, George, é dominar como essa ossificação endocondral ela ocorre. A ossificação endocondral, galera, ela ocorre principalmente, por favor, pega o seu papel e anota isso, tem que estar anotado, tem que estar medular aí na prova que vocês vão fazer. A ossificação endocondral, ela é uma ossificação característica de ossos que a gente chama de ossos longos. Lembra lá das classificações que eu falei? Enquanto que a ossificação intramembranosa, ela é uma classificação, ela é uma ossificação característica de quê? Característica de ossos, que eu vou chamar de ossos planos. Show de bola. Isso aqui, galera, tem que estar medular para vocês. E dentre as duas classificações, a mais importante é dominar a ossificação endocondral. Por quê? Porque é o que tem mais correlação clínica. Então vamos agora partir para um segundo tópico da aula, que é justamente dominar essa ossificação endocondral. Vamos lá, galera. Ossificação endocondral. Condral, cartilagem. Endo, de dentro. Então pega o nome, ó, de dentro da cartilagem. Então entenda, galera. Essa transformação da cartilagem, ó, em osso, lá no final, ela vai ocorrendo em etapas. E essas etapas, elas ocorrem, ó, de dentro para fora. Ó como tá de dentro e vai indo para a periferia aos poucos, ó. Periferia, 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 periferia. Ah, Jorge, então endocondral é porque vai de dentro para fora. Beleza. E aí perceba o seguinte, galera, ó. Essa ossificação endocondral, ela ocorre em etapas. E como é que funcionam essas etapas? Basicamente, galera, se eu sei que a cartilagem está se transformando aqui, é justamente porque nesse ponto está tendo um acúmulo de quem? De cálcio. Qual é a célula que deposita cálcio, galera? Vai, fala aí na mente de vocês. É justamente o osteoblasto. Então, entenda que o que acontece é o seguinte. De início, os osteoblastos começam a depositar cálcio ali no centro de osso. Então, aqui, eu vou começar a ter um primeiro centro de ossificação, um primeiro início de ossificação, que eu vou chamar justamente de centro de ossificação primário. Show de bola, galera? Show de bola, Jorge. Mas, Jorge, como é que esses osteoblastos, eles chegam até lá dentro do osso, para começar de dentro? Eles vão chegar justamente através de quem, galera? Vão chegar através desses vasinhos, que eu vou chamar justamente de artéria. Então, as artérias vêm, trazem o osteoblasto e ele se deposita aqui. E aí, o que acontece, galera? Aos poucos, essas artérias, elas vão entrando no osso, no período embrionário. E aí, galera, elas chegam até mais ou menos, ó, aqui próximo da periferia, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Então elas vêm se direcionando para a periferia. Quando chega na periferia, elas começam a jogar outra camada de osteoblastos. Então, ó, começa a jogar outra camada aqui e outra camada aqui. Então começa a surgir agora um outro centro de ossificação. Na verdade, dois outros centros de ossificação. Um centro de ossificação aqui que eu vou chamar de secundário e aqui que eu vou chamar de secundário. Show de bola, Jorge. Isso ficou claro para mim. Então a sequência é: primeiro chega uma artéria, deposita osteoblasto no centro, centro de ossificação primária. Essa artéria ela vai migrando para as pontas do osso e lá se começa a existir um centro de ossificação secundária. Até que todo o osso ele fique ossificado. Então esse é o básico da ossificação que vocês têm que dominar. Então, Jorge, as fases são justamente essas que você acabou de falar para mim. Isso, são essas três fases que eu acabei de falar para você. Pois bem, vamos continuar, galera. Vamos continuar. Didaticamente, galera, a gente divide o osso, principalmente esse osso longo que a gente conhece, em três partes principais. A primeira parte, galera, é justamente essa parte que eu estou marcando aqui para vocês, ó, em amarelo, ó. Toda essa extensão do osso aqui, ó. Ela vai ser chamada justamente de quê, George? Ela é chamada de diáfise. Isso é uma divisão o quê? Didática, tá certo? Após a diáfise, essa regiãozinha aqui, ó, ela vai ser chamada de quê?
de metáfise, tá certo? Enquanto que a região de extremidades, ela vai ser chamada justamente de epífise. Anota isso daí agora. Epífise, metáfise, diáfise. Por que que isso é importante, Jorge? Justamente porque, galera, entenda que a ossificação, didaticamente, ela começa na diáfise. E depois ela vai seguindo em busca de quem? Em busca das epífises. Vocês concordam? Concordo, Jorge. E aí perceba o seguinte, galera. Chega um momento que o osso ele se ossifica todo. Só que em um determinado momento sobra uma pequena quantidade de cartilagem entre a metáfise e entre a epífise, ó, mais ou menos nessa altura que eu estou marcando em vermelho para vocês. Então vejam essa linhazinha aqui, ó, entre a metáfise e a epífise. Essa linha, galera, ela é chamada de linha epifisal. Por que que ela é importante, George? Justamente porque, galera, perceba comigo, essa linha epifisal é basicamente o restante de cartilagem que sobrou de ossificação no corpo do indivíduo. Então, se eu quero saber, por exemplo, se o indivíduo ainda tem chance de crescer, eu chego, bato um raio-x do paciente e vejo se tem uma linhazinha na extremidade do osso. Especificamente, ó, na extremidade mais de baixo, que vocês na outra aula, na primeira aula lá com o Kelly, vocês aprenderam o seguinte. Quando eu tenho uma estrutura anatômica que está próxima do meu corpo, eu digo que essa estrutura ela é proximal. Enquanto que quando eu tenho uma estrutura mais longe do meu corpo, ela é distal. Como assim, Jorge? Se eu colocar o esqueleto aqui para vocês, ó, vocês vão ver justamente o seguinte. Vamos pegar aqui esse húmero, que é um dos componentes do braço. Por exemplo, essa parte do húmero é a parte proximal, porque está próxima do corpo. Enquanto que a parte final do húmero, ela é a parte distal. Show de bola? Show de bola. E aí perceba o seguinte, pessoal. Eita, não estava transmitindo, viajei aqui para vocês. Mas, ó, deixa eu mostrar apontando aqui para vocês. Ó. Por exemplo, essa parte aqui, ó, ela é considerada a parte proximal, porque ela fica próxima ao corpo. Enquanto que essa parte aqui, ela é considerada de parte distal. Show de bola? Proximal, distal. Ficou claro, Jorge? E aí perceba o seguinte, eu vou pedir um raio-x desse paciente, para eu ver se em alguma extremidade, seja ela proximal ou seja distal, aquele paciente ele tem, ó, a manutenção dessa linha aqui, ó, que eu vou chamar justamente de linha epifisal. Então, por isso que a gente, quando vai calcular a idade óssea de uma criança, por exemplo, a gente pede o raio-x e vê se ainda tem linha epifisal. Porque se ainda tiver linha, é sinal que ainda tem cartilagem. E se tem cartilagem, ela vai ser transformada em osso através da ossificação, que eu chamo de ossificação endocondral. Show de bola, galera? Show de bola, George. Me expliquem se isso daqui ficou claro para vocês, para a gente chegar ao final da nossa aula e finalizar a osteologia na prática. Me digam aí, por favor, deem um ok. Ok, ficou claro. Show de bola. Massa demais, galera. Depois vamos embora. Ó, o que acontece? E aí eu dou continuidade. Por exemplo, se você quiser comparar, ó o osso de uma criança que ainda tem a placa epifisal ou a linha epifisal, e aqui um osso de um adulto, onde essa linha desaparece. Fica só um pequeno rastrozinho aqui, ó, que é totalmente diferente desse buraco que se forma aqui, tá certo? Show de bola. E aí, George, ó, o que é que eu preciso entender de forma prática? A gente já entendeu aqui o seguinte. Eu entendi a base do tecido ósseo, eu entendi como as células elas fazem para formar o tipo de osso, que é aquela massa, através de uma ossificação. A principal é a endocondral. Só que a gente tem que estudar melhor, galera, essa massa, tá entendendo? E entender como ela funciona. Por exemplo, se eu pegar esse osso daqui, ó, e eu cortar mais ou menos essa parte aqui para vocês, ó, vocês vão ver justamente aqui, ó, o osso que eu cortei. Perceba, o osso longo, que é esse osso daqui que eu estou mostrando para vocês, que é o osso dos membros, como a gente já vinha falando, ele tem osso esponjoso por dentro e osso compacto por fora. Mas por que o compacto, galera, ele é a parte, ele é totalmente compactuadozinho? Por que ele é totalmente tenso? Isso tem uma explicação, galera. É como se, assim, os nossos osteoblastos, eles vão depositando cálcio, sabe? E esses cálcios, eles podem ser depositados de duas maneiras. Olha aqui para mim. Ou de uma maneira organizada, ou de uma maneira desorganizada. Então, imagina que eu vou começar, ó, a depositar cálcio aqui, por exemplo. Ó. Vou depositando aqui, ó, de uma maneira retilínea, bonitinha, ó. Show de bola, Jorge. Não tão bonita, mas tá indo mais ou menos. Então, tô depositando cálcio de uma forma boa.
O que acontece? O osso compacto, ele é justamente compacto porque essas estruturazinhas aqui, que eu vou chamar justamente de lamelas, você não precisa saber não agora, essas lamelas, elas ficam concêntricas, elas ficam realmente bem organizadas. E aí surge essa característica. Quando eu venho para o osso esponjoso, galera, eu vejo que o osso esponjoso, essas lamelas, elas são totalmente desorganizadas. E aí, se eu pegar, por exemplo, esse osso e eu olhar ele mais ou menos aqui, ó, por cima dele, eu vou ver que esse osso ele vai ser basicamente esburacado. Enquanto que esse ele não é esburacado, porque eu vejo aquele tudo, ó, plano, tudo horizontalzinho, tudo retilíneo. Então, por isso que o osso esponjoso, ele é esponjoso. Galera, o osso esponjoso, ele ocupa a maior parte desse osso, que eu chamo justamente de osso longo, tá certo? Enquanto que a menor parte, só na extremidade, é ocupada por osso compacto. Jorge, mas por que é osso longo? Olha como a classificação não é difícil. Longo, tá óbvio. Olha o quanto esse osso é longo. Osso longo é um osso que tem o comprimento, galera, ó, muito maior do que a largura. Show de bola? E aí perceba, galera, por mais que dentro desse osso longo eu tenha muito osso esponjoso, certo? Na prática, o osso esponjoso ele não pesa muito. O que mais pesa, por mais que seja bem menos a concentração, é o osso compacto, tá certo? 70% do peso do osso ele vem através do osso compacto e só 30% através do osso esponjoso. Porque o osso esponjoso ele foi um osso basicamente para ele que foi feito basicamente para ele suportar algumas estruturas que são vitais para o nosso corpo. E são justamente essas estruturas que a gente vai começar a ver agora, tá certo? Que a gente vai voltar para o slide e vou ver se tem alguma dúvida enquanto eu vou voltando para o slide para a gente saber e finalizar quais são essas estruturas que ficam dentro do osso esponjoso para a gente matar tudo em relação a essa aula. Tudo ok, galera? Deem mais um okzinho aí para mim, para eu saber se já posso finalizar. Show de bola, show de bola. Enquanto eu vou continuando aqui para vocês, eu não conheço vocês, sabe, galera? Me contem aí, vocês são de onde? São de onde? Paraíba, Pernambuco, botem a cidade, botem o estado aí pra gente se conhecer. Eu sou de Russas, Ceará, perto de Canoa Quebrada. Campina Grande, Petrolina, longe, Russas, Yasmin de Russas aí, minha conterrânea. Monte Oreb, parece o nome do Egito. Caruaru, Campina Grande, João Pessoa, gente de todo canto do mundo, até de Teresina. Lá é quente, viu, Teresina? Caicó. Vamos embora, vamos embora. João Pessoa. Vamos lá, galera. Vamos finalizar essa aula aqui. Vamos fechar a nossa turma para a gente finalizar isso. E eu peço vocês a atenção de vocês por mais 10 minutinhos. Deixa o celular de lado, coloca o fone, deixa aqui tudo em tela cheia para ficar tudo mais fácil você se concentrar nesses últimos 10 minutos. Se você já aprendeu muito agora nesses, sei lá, 40 minutos de aula, não sei quanto já foi, mas mais 10 é o que você precisa para realmente se dar bem na sua vida prática e nas provas. Então vamos embora, George. O que é que você tem para me falar? Vamos entender um pouquinho como funciona esse osso longo. Eu falei justamente que era nele que a gente ia se debruçar, que é o que mais importa para a nossa prática clínica. Primeiro de tudo, galera, a gente viu naquelas sequenciazinhas que nosso, o nosso osso longo, ele só sofre uma ossificação graças aos vasos, as artérias que entram para dentro desse osso. E aí percebam, galera, essas artérias, elas vêm da região de fora, ó, do osso. Então olha essa imagem aqui, ó. Aqui a gente está na parte de fora do osso. A artéria chega aqui pela parte de fora do osso e ela penetra no osso. Ela penetra por um canal, galera, ó, que é um canal aqui transversal, um canal horizontal. Esse canal transversal eu vou chamar justamente de canais de Volkmann, que vocês vão ver no segundo estágio de histologia. Enquanto que, quando eu quero que o osso suba lá para as epífises, que o osso não, perdão, que as artérias subam lá para as epífises proximais e epífises distais, essas artérias elas vão subir através de canais que a gente vai chamar de canais de Haver. Por que você está falando isso? Isso não importa de nada para a vida de vocês. Mas vai que cai na prova. Então já fica aqui para vocês esse alerta ligado, caso ela cobre, que a tendência é que vocês peguem uma prova mais específica e mais difícil. Então entendam o seguinte: esses canais existem para deixar que a artéria ela entre para dentro do osso. E lá dentro do osso eu vou ter o quê? Osso esponjoso, concorda? Essas artérias, galera, elas são muito importantes de irem para o osso esponjoso. Por quê? Ó? Olha como elas se distribuem pelo osso esponjoso. Justamente porque dentro do osso esponjoso vai existir uma estrutura que a gente vai chamar de medula óssea. Especificamente uma medula óssea, chamada de medula óssea vermelha.
Por que ela é vermelha, George? Justamente porque ela é responsável por produzir as células sanguíneas. Células essas que vocês veem através de um exame, mais futuramente, chamado de hemograma. Então, essas células incluem hemácias, incluem leucócitos e por aí vai. E aí, o que acontece, galera? Assim como o osteoblasto, ele fica velho e se transforma em osteócito, essa medula óssea que fica dentro do osso trabecular, que também é chamado de osso esponjoso, essa medula vermelha, essas células de medula vermelha, elas começam a se transformar. E elas começam a se transformar em uma medula óssea amarela. Quando elas se transformam, quando ficam velhas, incapazes de produzir células sanguíneas, elas começam a serem depositadas, ó, nessa região oca do osso longo, que é uma região justamente que eu chamo de quê? De canal medular. Então anota aí, canal medular. No canal medular fica a medula óssea amarela, enquanto que dentro do osso esponjoso fica justamente a nossa medula óssea vermelha. Ah, Jorge, por que essa medula óssea é amarela? Justamente porque aquele tecido que formava célula sanguínea, ele se transforma basicamente em gordura. Quem aí que nunca chupou, quem que nunca comeu o tutano de um boi? O tutano de um boi nada mais é do que a medula óssea amarela do boi que você está comendo, que antigamente foi uma medula óssea vermelha. Show de bola? Show de bola. E para finalizar agora, vocês têm que entender o seguinte. Ah, Jorge, você me explicou que o vaso entra, vai até o osso esponjoso, lá para onde está a medula óssea. Só que, Jorge, esse vaso vem de fora, não é isso? E ele caminha especificamente por qual região do osso? Se na aula de ontem, quem estava aqui acompanhando, eu falei que a camada que fica logo acima do osso do crânio é uma camada que está acima do osso do crânio, então ela é chamada de pericrânio, vocês lembram? Então, uma pequena fatia, uma pequena membrana que vai recobrir o nosso osso longo, ela vai ser chamada de quê? De algo que está acima do osso. Se osso, pela etimologia, é ósteo, então a gente tem aqui um periósteo. Por que o periósteo é muito importante do ponto de vista prático? Justamente porque isso é questão de prova. Justamente porque é através desse periósteo, dessa membrana, pela parte de fora, que chegam justamente os vasos sanguíneos que vão fazer a irrigação do osso. Então, o osso, na prática, ele não é muito bem irrigado. Existem outras estruturas anatômicas, como o coração, o encéfalo, que são muito melhor irrigados. Só que ainda tem uma irrigação ali considerável nesse osso. Show de bola? E aí, galera, eu costumo dizer assim, pelo periósteo chega a estrutura vasco-nervosa do osso. E aí eu pergunto a vocês aqui, eu faço uma pergunta. Quem já quebrou um osso? Dói ou não dói? Responda aí, se dói ou não dói quando você quebra um osso. Caiu na prova. Osso tem inervação, então dói. Me diga aí, quando você quebrou um osso, doeu ou não doeu? Dói nada? Vale, meu Deus, diga aí. Você quebrou quando, Arthur? Tinha quantos anos? E Vicente já disse que foi muito. Vicente vai dizer foi quando que ele quebrou. Tinha quantos anos, Vicente, quando quebrou? Respondam aí. Isso faz total diferença. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Digam aí, não lembro. Quando quebrei, não, mas levei 5 pontos na cabeça quando eu era guri. Eu nem lembro como é. Arthur disse uns 10 anos e Vicente disse quantos? Muito pequeno. Show de bola. O que acontece, ó? Existem lesões específicas. Por exemplo, a criança, galera, por mais que ela quebre muito o osso, por que a criança quebra muito o osso? Tem alguma diferença, assim, no osso que deixa ele mais propício a quebrar quando comparado ao adulto? Não, é porque criança, nervosamente, de acordo com o sistema nervoso, ela não tem coordenação motora. Então, qualquer besteirinha, se fizer um assopro assim, ó, a criança cai, e sai se quebrando, entendeu? Só que o osso da criança, ele é muito maleável, tá entendendo? Então, se você der uma pancada no osso de uma criança, em vez dele quebrar, ele amassa, sabe? Que nem um galho verde. Por isso que a gente diz que criança tem fratura em galho verde. Só que, por que eu fiz essa pergunta para vocês? Porque, na maioria das vezes, isso vai depender do caso, quando um osso quebra, isso dói, não dói pouco, não. Dói muito, por quê? Justamente porque, através do periósteo, além de chegar a artéria, também chega nervo. E nervo, ele tem inervação somática para o que a gente chama de dor. É como se tivesse um receptorzinho que ativa uma substância que causa dor ali em você. Então, se você quebrar um osso, você lacera quem? Você lacera o periósteo. E, consequentemente, você lacera as estruturas que estão junto desse periósteo, sendo elas artérias e também nervos. Show de bola?
Esse tipo de fratura aqui, galera, ele é chamado de fratura, que eu chamo o quê? É uma fratura, normalmente, que a gente chama quando vê o osso, diga aí. Maria disse aí que era doido pra quebrar, eu também, por vacinar. Exposta, exposta, exposta. E aí eu faço uma pergunta para vocês, galera. Essa outra fratura aqui que eu tô... Ou, fratura não, essa outra lesão que eu tô trazendo para vocês. Ela é uma fratura exposta? Eu tô garantindo que por baixo dessa perna tem uma fratura de osso. Mas ela é considerada fratura exposta? Me digam aí. Sim ou não? Respondo. Sim ou não? Pedro disse não, 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 não. Espero que essa resposta não seja a resposta no dia da prova, tá certo? Justamente porque, galera, fratura exposta, a gente sabe que fratura, a gente pensa, né, erroneamente, que fratura exposta é aquela fratura que dá para ver o osso, que é uma coisa maior do mundo. Só que fratura exposta, galera, é toda fratura que basicamente ela permite uma comunicação entre o meio externo e o meio externo. Então a sua carne, que em anatomia a gente chama de partes moles, parte mole por quê? Porque músculo é mole, pele é mole, gordura é mole. Então quando você tem uma perfuração de parte mole e lá profundamente uma fratura, você pode dizer que esse paciente está com uma fratura exposta, porque ela está exposta ao meio externo. Exposta não é para ver o osso, mas é exposta ao meio interno. E isso é uma fratura que não é grave, ela é gravíssima. Por quê? Porque se você expõe o seu corpo ao meio externo, você está expondo o seu corpo a uma infecção. Tá certo? E com isso, galera, a gente finaliza aqui a nossa aula para a gente ir para as